Olá, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Luciana e neste vídeo eu vou te mostrar como faz para criar cards com oclusão de partes de imagens. Então, se no seu estudo você trabalha muito com imagens e precisa memorizar ou decorar partes dessa imagem, ou porque é uma imagem de corpo humano, por exemplo, ou porque é uma imagem de fluxo de processo e aí você quer identificar quais são as etapas corretas, esse tipo de card, então, servirá muito para você. Então, vamos lá. Criei aqui um baralho, tá, de gestão de risco e vou adicionar meu card. Então, eu venho aqui, aperto em adicionar. E aí você terá que alterar o tipo de card para esse tipo chamado de oclusão de imagem. Então, no momento que você selecionar, repare que ele já vai pedir para você a imagem que você quer utilizar. E aí, para esse exemplo, eu vou usar o processo de gestão de risco da ABNT, tá? Então, eu vou procurar aqui no Google, gestão de risco ABNT. Vou colocar aqui em imagens. Prontinho. Vai ser essa imagem aqui que a gente vai utilizar. Vou copiar a imagem e vou lá no meu card. Repare que eu tenho duas opções aqui, tá? Eu posso tanto selecionar a imagem do meu computador, né? Ou seja, contanto que ela esteja previamente salva, né? Em alguma pasta do computador. Ou eu também posso utilizar a imagem direta que eu copiei da internet, né? E aí é bom que você não precisa salvar a imagem do seu computador. Então, como eu já copiei lá a imagem do Google, eu vou apertar aqui colar imagem da área de transferência. E ele já vai mostrar para mim a imagem, né? Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho a opção nessa lupa de redimensionar a imagem, então eu posso deixá-la maior ou menor, né? E para fazer a omissão de partes dessa imagem, eu tenho uma opção da forma quadrada, então você aperta aqui, e aí eu posso aqui omitir, né, com essa formazinha quadrada, ou se a sua imagem, né, tiver campos mais circulares, também o Anki te dá essa opção de formato circular. Então vamos supor aqui que seja mais adequado para essa imagem esse formato circular, mas não vai ser o caso, né? Tá? Vou por aqui. E o Anki ainda te dá uma opção de você desenhar, tá, o formato mais interessante para você. Então eu vou por aqui nesse íconezinho, né, que tem vários pontinhos soltos, e aí você pode aqui, ó, segura, arrasta e você vai desenhando de acordo com o formato específico que você deseja. E aí, para finalizar, é só apertar aqui em cima do vermelhinho, do primeiro ponto. E aí, repare, ó, que a caixinha de omissão ficou, né, certinho no formato da imagem que eu quero, tá? Caso você precise movimentar, né, ou mover essas formas, você pode apertar aqui na setinha, e aí você consegue selecionar. E caso você queira apagar, você pode apertar tanto Delete aí no seu teclado, ou ainda você pode apertar aqui na lixeirinha, que aí ele vai apagar a forma, tá? No caso, aquela bola tava meio feia, né? Eu vou ocultar melhor aqui essas duas informações. Você pode aqui redimensionar, né? O formato da sua caixinha e pronto. E caso você queira também, dá para adicionar algum texto, tá? Alguma legenda, enfim. Esse último ícone aqui, você aperta e daí consegue colocar, vou botar aqui, ABNT, por exemplo. E aí aqui você consegue dimensionar, tá? Mas esse texto é basicamente só para ficar um registro, uma legenda, tá? Ele não vai ficar oculto para você revelar a resposta, nem nada do tipo, tá? Ele vai ficar aí, vai se juntar ao corpo da imagem. E aí o que acontece, tá? Veja que aqui eu utilizei 4 oclusões. Então, isso vai me render 4 cards separados. Ou seja, para cada card, eu vou ter que revelar, vou ter que lembrar cada uma dessas oclusões. Então, por exemplo, se eu deixar a minha imagem com apenas uma oclusão, isso vai gerar apenas um card. Se eu deixar 2 oclusões, vai gerar 2 cards. E assim sucessivamente, tá bom? Então, esse caso aqui vai gerar pra gente 4 cards, tá? Na hora do nosso estudo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou adicionar. Então, eu vou aqui no baralho pra gente estudar. Então, veja que, como eu utilizei 4 oclusões, ele de fato criou 4 cards. Então, eu vou aqui colocar em estudar agora. E aí, perceba. Nessa situação, ele está mantendo oculto as 4 caixas, né, as 4 informações, e ele quer que eu saiba esse que está em vermelho, tá? Então, né, vamos lembrar aqui, eu acho que é escopo, integração, acho que é integração e escopo. Aí eu venho aqui mostrar a resposta, né, escopo, contexto, pronto. Então, ele revelou para mim. Caso dentro desse card eu queira dar uma olhadinha nos outros, eu posso apertar aqui em alternar máscaras. E aí ele vai revelar as outras respostas que estão por vir. Então é como se ele tirasse as máscaras e deixasse a imagem nua, né? Sem nada, sem texto, sem nenhuma oclusão, tá bem? Mas aí vamos pro próximo card. Vou apertar aqui em fácil. Repare, novamente, ele vai manter as 4 omissões, mas desta vez ele quer que eu descubra esse segundo card em vermelho. E assim sucessivamente, tá? Ele vai me revelando. Mas, caso você queira, você também tem a opção de que em cada card ele só esconda para você aquela informação que você tem que acertar. Então, como que vai funcionar? Eu vou editar aqui, vou voltar, né, para minha matriz de edição.
E repare que aqui no cantinho, ele me dá duas opções. A opção que está escolhida, que a gente acabou de ver, é essa aqui. Ele vai esconder tudo, mas eu vou ter que adivinhar de um por um. E aí eu tenho essa segunda opção de baixo, que eu não quero que ele esconda tudo, para também a imagem não ficar poluída. Eu quero que ele esconda só aquilo que eu tenho que adivinhar. Então, eu venho aqui e seleciono essa opção de baixo. Então, vamos ver como é que ficou? Vou fechar aqui. Vou botar aqui no próximo card. Fácil. Veja a diferença, né? Então, ele tá pedindo que eu lembre, né, dessa informação aqui, dessa oclusão, e veja que as outras omissões, né, da imagem desapareceram. Então, ele vai me mostrar um quadradinho de cada vez, tá? Então, vou botar aqui mostrar a resposta, análise de risco, aí eu vou pro próximo. Novamente, repare, ele tá me mostrando apenas aquele card que eu preciso lembrar da resposta, né? As demais omissões ficam do lado de fora, tá? Então, você tem, vamos editar aqui novamente, você tem essas duas opções, tá? Ou você pede para ele sempre esconder tudo, ou você pede para ele esconder só aquilo que é do seu interesse, tá bom? E tem mais uma coisinha legal, tá? Caso você não queira ficar revelando uma omissão dessa de cada vez, você pode agrupar as omissões nos cards. Então, por exemplo, eu vou criar aqui novas omissões. Eu vou pôr aqui esse registro e relato. E eu quero desvendar esse registro e relato junto com essa informação de monitoramento. Então, como é que eu agrupo, né, essas duas omissões? Eu seleciono em uma delas, aperto o Shift no seu teclado aí e seleciono a outra. E aí você vai apertar aqui nesse botãozinho que significa agrupar seleção. Então, repare que ele agrupou, olha só, as duas seleções, tá? E aí você pode agrupar quantas omissões você quiser. Se você quiser agrupar todas essas omissões de uma vez, ele também permite, tá? Então, vamos fazer aqui o teste, né? Eu vou fechar, e aí ele vai criar para mim um outro card. Vamos ver, olha só, né? Então, aqui ele quer que eu descubra as duas informações ao mesmo tempo, tá? Então, vou mostrar a resposta. Então, você consegue, né, brincar com as partes da imagem, tá? E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é como fica esses cards dentro lá do painel. Porque você reparou que nós fizemos com uma única imagem, vários cards, né? Então, deixa eu mostrar para vocês como fica. Vou apertar aqui em painel. E aí, veja, olha só, que todos os cards vão aparecer aqui de forma igual. E aí você pode pensar, poxa, então eu tenho, aqui no caso, né, 6 cards repetidos? Não. Cada um vai mostrar uma omissão diferente, porque a gente foi criando omissões diferentes, né? E aí, para você ver qual omissão se refere, você pode selecionar aqui, né, deixar marcadinho, e apertar aqui em pré-visualização. Então, por exemplo, nesse primeiro card aqui, ele está me pedindo para eu adivinhar essa primeira parte da imagem. Vamos ver aqui nesse segundo caso. Vou botar aqui pré-visualização. Ele já vai pedir para eu adivinhar outra parte da imagem. Então, repare que aqui no painel, embora ele aparentemente me mostre vários cards idênticos, na prática não é isso que está acontecendo, né? Então, você vem aqui em pré-visualização e você vai ver exatamente que parte ali da figura ele está requerendo que você decore, tá bom? Então, muito cuidado, porque se você for inventar de excluir um desses cards, vai excluir tudo, tá? Por quê? Porque aqui eu estou usando uma única imagem para várias omissões. Então, por exemplo, vou fazer o teste para você ver. Venho aqui, vou excluir, aperto no botão direito, notas, excluir. Veja o que acontece, apaga tudo, tá? Apaga tudo por quê? Porque eu estava trabalhando uma imagem com várias omissões e, consequentemente, vários cards. E aí, quando isso acontece, você pode apertar Ctrl Z, né, para desfazer, e aí tudo volta ao normal. Então, só ter cuidado mesmo para não fazer essa exclusão e acabar excluindo tudo. E aí, nesse caso, para você não se confundir, você pode, por exemplo, usar a mesma imagem, mas em cards diferentes, né? E aí você pode, de maneira isolada, fazer essa exclusão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para adicionar um novo card, utilizando a mesma imagem. Então, ainda está lá colada na minha área de transferência. Pronto. E aí, veja que aqui, eu vou, por exemplo, usar essa bolinha aqui para diferenciar. Pronto. Então, repare que é a mesma imagem, né? Só que é um tipo diferente de omissão. Agora eu vou estar omitindo essas 3 informações de uma vez e vou adicionar. E aí, vamos localizar aqui no painel. Veja só, aqui tá ele, né? E aí sim, se eu, por exemplo, quiser excluir este card, ele não vai excluir os demais. Por quê? Porque embora eu estivesse usando a mesma imagem, eu criei, né, um cartão novo do zero para aquela omissão específica. Então, para não ficar muita informação em um card só, né, eu sugiro fazer essa alternância, né, de fato, de você ir criando novos cards. E perceba que esse tipo de omissão, né, de oclusão de imagem, é algo nativo do próprio Anki, tá? Então, para utilizar essa ferramenta, você não vai precisar baixar nenhuma outra extensão lá da comunidade Anki, não, tá? Isso já vem como um tipo de nota nativo dessa versão do Anki, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas dicas.